Sejam muito bem-vindas ao Esquenta para a Maratona Viver de Estética. É um evento que vai acontecer dias 18, 20 e 22 de março, totalmente online e totalmente gratuito. E é super fácil fazer a sua inscrição, é só clicar no link que está aqui na minha bio e fazer a sua inscrição para você receber todas as informações bem rápido, não perder nada, que vai ser um evento super bacana. Ok? Bem, eu sou a doutora Priscila, enfermeira e biomédica, e vivo hoje exclusivamente no meu consultório estético. Mas nem sempre foi assim. Eu era uma plantonista, uma enfermeira plantonista, muito insatisfeita com a minha rotina, muito frustrada com os meus resultados, muito cansada dos plantões exaustivos e de quase não ter vida. E eu fiz então a minha transição profissional. Hoje eu vivo exclusivamente no meu consultório estético e ensino outras profissionais a também viver de estética. Ensino que é possível sim viver de estética, que existe sim uma luz no fim do túnel e que é super possível então ter mais qualidade de vida, faturamentos altos, realizar sonhos, vivendo, né, realmente do que te faz feliz, viver de estética. Então é super possível viver de estética e essa maratona, né, de lives é justamente pra gente conversar muito sobre esse assunto. Ok? Mas esse é só o esquenta, é só um esquenta para a maratona que vai acontecer no dia 18, 20 e 22 e eu espero todas vocês lá, ok? Bem, qual é o tema de hoje, né? Mentalidade empreendedora. Como desenvolver uma mentalidade empreendedora? O que acontece? Logo, né, que a gente se forma, a gente está muito ansiosa, né, pra gente começar logo a atender, realizar nossos procedimentos, abrir nosso consultório, nessa clínica, enfim, a realmente empreender, viver, né, de estética. E a gente vai fazendo cursos e cursos e cursos técnicos e é super válido, nós precisamos fazer muitos cursos, né, para realmente a gente estar muito capacitada para fazer, né, os procedimentos. Só que, no meio do caminho, né, eu percebi que não é apenas os conhecimentos técnicos, não eram apenas os conhecimentos técnicos, queriam me levar para um próximo nível. Porque eu já dava aula, eu já tinha bastante conhecimento técnico, eu já tinha bastante conhecimento, tanto que eu dividi já meus conhecimentos com outros profissionais, eu já dava aula. Eu entendi que eu precisava saber outros assuntos, aprender outras habilidades, que só assim iam me levar para um próximo nível. Foi aí então que eu intensifiquei meus estudos, né, sobre empreendedorismo, fui estudar as habilidades empreendedoras, fui fazer curso de gestão, fui fazer curso de marketing, fui fazer curso de oratória. Então eu fiz muitos cursos fora da minha área, porque eu entendi que eu precisava saber aprender quais habilidades que os empresários e as empresárias de sucesso tinham. Não era apenas habilidade técnica. Então eu fui estudar e eu entendi que eu precisava ter muito mais conhecimento do que apenas a parte técnica. E isso falta muito nos profissionais, porque a gente não aprende isso na faculdade, não aprende isso na pós-graduação. A gente não aprende essas habilidades, né, numa graduação comum. A gente precisa ir atrás desse conhecimento, tá? E o principal dele, sem dúvida, é a mentalidade empreendedora. O que difere um profissional, uma profissional de sucesso para uma pessoa comum? O que será que difere? Né? Com certeza é a sua mentalidade, a forma que ela pensa, o mindset dessa pessoa que tem um sucesso profissional. Então a mentalidade dela é uma mentalidade empreendedora. Ela precisa, né, pensar da forma correta, desenvolver habilidades específicas para então realmente ter o sucesso profissional, o sucesso no empreendedorismo, porque é um outro universo totalmente diferente da realidade de muitas profissionais quando a gente está na CLT, ou a gente, como eu era concursada, que eu tinha estabilidade, que eu tinha meu salário lá fixo. Quando você começa a empreender, é um outro universo, são muitas outras habilidades que às vezes a gente tem, às vezes a gente não tem. A gente vai precisar o quê? Aprimorar, aprender essas habilidades, que muitas delas a gente não tem, porque a gente não adquiriu isso na nossa jornada do conhecimento, porque até aquele momento a gente não precisava daquele conhecimento, entende? A partir do momento que a gente decide empreender, decide ser dono do nosso próprio negócio, a gente também precisa o quê? De outros conhecimentos.
E aí, a mentalidade empreendedora precisa ser desenvolvida se você realmente quer viver 100% de estética. Se você quer realmente ter faturamento alto, se você quer realizar sonhos, se você quer realmente ter resultados extraordinários. Se você quer avançar para um próximo nível, você precisa desenvolver essa mentalidade empreendedora. E qual é essas habilidades específicas, então, empreendedoras, né, que precisam ser aprimoradas? Bem, primeiro, os empreendedores, né, têm habilidades específicas. A primeira de todas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa desenvolver e entender que a gente precisa ter coragem. Então, se você é um profissional que não tem muita coragem, né, de assumir risco, de ir em busca dos seus sonhos, você tem que começar a trabalhar esse seu lado corajoso, porque empreender, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ser uma pessoa corajosa, tá? E a coragem é diferente da irresponsabilidade, ok? Você precisa ter coragem para tomar decisões difíceis, para investir no momento correto, mas você não pode ser irresponsável. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito corajosa, mas eu não fui irresponsável. No momento que eu decidi, eu exonerei, gente, de um emprego público. Eu era concursada com total estabilidade. E eu exonerei do meu concurso público para viver de estética, para realmente me dedicar ao meu consultório, dedicar ao que realmente me fazia feliz. Só que eu não fui irresponsável. Por quê? Porque eu fiquei mais ou menos uns 3 anos fazendo a transição profissional. Eu analisei muito, eu pesquisei, eu estudei muito, eu fui atrás desses conhecimentos, né, de entender quais as habilidades necessárias. Então eu não fui irresponsável de abandonar o emprego público que ali estava realmente pagando as minhas contas, para viver realmente do meu sonho. Não. Só que eu fui corajosa, porque na hora que eu precisei pedir a exoneração, muitas pessoas me criticaram, né, não me apoiaram, e eu estava muito decidida. E ali foi uma decisão de coragem, tá? Então isso, empreender vai precisar de você ser corajosa. Vai precisar de você tomar decisões difíceis, assumir riscos, né? Então você vai precisar assumir riscos, vai precisar tomar decisões difíceis, vai precisar investir muitas vezes financeiramente em algo que você, né, tá ali, realmente às vezes é um investimento pesado e você vai precisar investir. E tem um time correto, quando a gente empreende, tem um time correto de investir. Então pode ser que aquele é um momento de uma decisão e você precisa tomar aquela decisão. Isso é um ato de coragem. Então, para você começar a empreender, quer entrar nessa área, quer empreender, quer ser dono do seu negócio, quer viver de estética, começa a trabalhar esse seu lado corajoso, tá? Porque a gente precisa muito ter coragem, ok? Segundo, capacidade de decisão, né? Você precisa ser líder nato. Então, tem pessoas que também têm essa habilidade de liderança muito mais aflorada. Outras não. O que é engraçado, quando eu era plantonista lá no hospital, eu não era uma líder. Eu não tinha essa habilidade muito trabalhada em mim. Pelo contrário, eu preferia ser ali a plantonista, sabe? Não me estressar, eu não queria essa função de líder. Eu nunca fui essa de ter esse movimento de líder do plantão. Eu preferia sempre que tivesse uma outra enfermeira líder e eu ficasse ali só, né, fazendo meu feijão com arroz. Quando eu comecei a empreender, eu precisei desenvolver muito essa minha habilidade empreendedora. Desculpa, essa minha habilidade de liderança. Por quê? Porque eu preciso saber liderar, porque eu preciso saber liderar outras pessoas, eu preciso saber tomar as decisões corretas na hora correta, eu preciso gerenciar riscos, eu preciso fazer investimentos, às vezes investimentos muito importantes. Então eu preciso ter essa atitude de liderança muito mais presente hoje, porque eu empreendo. E aí eu fui desenvolver essa habilidade que eu não era tão, né, apegada. Eu nem gostava tanto de ser líder. Hoje eu me vejo como uma líder, hoje eu sou uma líder. Hoje eu lidero pessoas, lidero, às vezes, cursos, lidero turmas, eu sou palestrante. Então eu desenvolvi essa habilidade de liderança que eu não tinha e não gostava de ter, tá? Só que eu precisei desenvolver para empreender.
E aí a gente toma várias decisões ao longo do dia, ao longo das semanas, às vezes minha cabeça está até um pouco cansada. Isso é comum de quem é um empreendedor, quem é um empresário. A cabeça às vezes fica cansada, porque são vários processos que a gente tem que gerenciar. É o processo financeiro, é a gestão, é o marketing, é o técnico, é o operacional. E então a gente fica um pouco meio com a mente cansada, mas faz parte. Por isso a gente também tem que ter um momento para relaxar, tá? A gente precisa ter uma visão estratégica, pensar como uma empresária. E isso eu vejo que não é a realidade das profissionais de saúde, das profissionais da estética. Elas não pensam como uma empresária. O que acontece? Quando a gente começa a trabalhar, a atender, a gente geralmente começa com 1 ou 2 procedimentos. Por exemplo, quando eu comecei a atender com PEN, que é a retirada de vasinhos. Ok? E aí, uma paciente foi indicando para outra, foi indicando para outra, foi indicando para outra, e aquilo foi crescendo. E aí eu fui incluir a enzima, a intradermoterapia. E aí, da mesma forma, foi acontecendo, foi crescendo. Só que chegou um momento, né, como agora eu tenho um consultório, que eu tenho vários procedimentos na minha tabela, vários procedimentos ali na minha cartela, tá? E aí eu tenho que traçar metas, eu tenho que fazer estratégias de venda para cada área. Eu tenho que olhar como para um todo. E isso é o olhar de empresário. Você para de olhar para algo individual e você começa a olhar como um todo, todos os processos. Os processos de pessoas, os processos de gestão, os processos financeiros, os processos de marketing, os processos operacionais. Então, tudo tem que estar caminhando em linha reta ali, em conjunto. Tem que ser uma orquestra. E isso é o olhar do empresário, né? Você começa a pensar como uma empresária, você começa a criar estratégias para determinadas situações, estratégias de marketing, estratégias financeiras, estratégias de gestão. Que quando a gente tem aquela visão muito pequena, muito individual, a gente não consegue visualizar com esse olhar de empresário. Mas isso tudo é desenvolvido. Se você ainda não tem, não fica desesperada. Ai, meu Deus, eu não nasci pra isso. Priscila tá falando um monte de coisa, isso não é pra mim. Calma, porque eu já estive nesse lugar. Eu já pensei exatamente assim, que eu não ia conseguir, que era muito difícil, que eram muitas informações, que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir fazer todos esses processos. Então, eu posso falar pra você que é sim possível, que você vai conseguir sim. Que tudo na vida é treinável. Você não aprendeu, você não nasceu sabendo falar. Você não nasceu sabendo escrever. Você não nasceu sabendo ler. Você foi o quê? Você foi treinada para isso. Então você criou a habilidade da leitura, a habilidade da escrita. Você não nasceu sabendo andar de bicicleta. Você criou a habilidade de pedalar. Então você também vai criar a habilidade de ser uma empresária, uma habilidade de ser uma empreendedora de sucesso. Suelen Estética, difícil começar a ter cliente, estou com PEN também. Você vai mudar essa sua oratória. Não é difícil, Suelen, é desafiador. A partir de hoje, você nunca mais vai usar essa palavra difícil. Você vai usar que é desafiador. O início, ele é desafiador. Todo início é desafiador. Só que o que difere uma profissional de sucesso para uma pessoa comum é não desistir. Também está aqui, vai ter esse assunto aqui, é não desistir, é a persistência. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas tem uma outra aula que é só sobre como captar clientes, tá, Sueli? Mas fica aqui que você vai entender um pouquinho mais ao longo da aula, ok? Tati, eu estou nessa mesma situação com cargo público e disposta a realizar essa transição. Tati, tem que ter coragem, né? Mas olha, eu posso te dizer que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. A partir do momento que eu exonerei, eu cresci 5, 6 vezes mais, porque eu usei toda a energia que eu deixava lá no plantão, que já não era mais o que eu queria fazer, já não me deixava mais feliz, e eu peguei toda essa energia para fazer o meu negócio dar certo. E ele prosperou. Ele cresceu 5, 6 vezes mais nesses 2 anos que eu exonerei do meu emprego público, tá? É isso que eu tenho para te falar. Tenha coragem e se prepare
para esse momento, e quando esse momento chegar, não olhe para trás, tá? Porque é um mundo só que te espera de sucesso e prosperidade, tá, Tati? Vamos juntas que eu vou te ajudar nessa. Bem, o quarto é ser prático. Então, raciocínio prático. Você, além de atender, né, de ter todo esse conhecimento, você precisa estudar muito. Outras habilidades, né? Você precisa estar sempre estudando, se atualizando, seja na parte técnica, seja na parte operacional, na parte de gestão, tá? Você precisa pensar rápido. Então, para você empreender, ser uma empresária, às vezes você precisa ter esse pensamento rápido, essa tomada de decisão rápida. Como eu falei, tem um time correto. Às vezes você, por exemplo, investir em alguma tecnologia, ou se você vai investir numa ampliação, ou tem aquele tempo correto, se vale a pena você investir num consultório. Muitas vezes você espera muito, né? Tem essas pessoas que são muito procrastinadoras, ficam esperando sempre o melhor momento, e o melhor momento nunca chega e ela perde o timing, passa o tempo que ela precisava. É como se estivesse passando ali, sabe? Um barco e fosse a hora certa de você pular no barco e ir. Se você espera muito o momento certo, o barco passa e você perde a grande oportunidade da sua vida. Então, empreender precisa ter esse pensamento rápido, essa tomada de decisão rápida. Você fazer análise de riscos estrategicamente, mas muito rápido. Você não pode esperar muito tempo para as tomadas de decisões, tá? E traçar metas, né? Existe uma grande diferença, gente, entre sonhar e realizar. Uma grande diferença, tá? Quando a gente sonha em ter algo. Eu sonho em ter mais qualidade de vida, eu sonho em dormir todas as noites na minha cama, eu sonho em realizar meus sonhos, eu sonho em ser dona do meu consultório, eu sonho em ser dona da minha clínica, eu sonho em viver de estética. Mas o que você está executando para que esse grande sonho se realize? Só ficar sonhando não vai te levar ao caminho desejado. Você precisa ter metas, objetivos claros. Você precisa ser executora e não sonhadora. Então, a partir de hoje, vocês vão deixar de ser sonhadoras e vocês vão ser executoras. As mulheres de sucesso são executoras. Empreendedoras de sucesso são executoras. Empresárias de sucesso são executoras e não sonhadoras. Então, a gente não sonha apenas, a gente executa. Então, se a gente ficar sonhando, a gente não realiza nada. A gente tem que ter sonhos, a gente tem que ter as metas que vão nos levar a conquistar aquele sonho. E aí, a gente faz metas maiores, né? E a gente vai, então, subdividindo aquelas metas em metas menores. Porque fica muito mais fácil de se realizar, se executar as metas. Então, a gente faz uma meta grande e a gente vai lá subnichando aquelas metas pequenas para menor. Então, sei lá, um exemplo pode ser, eu quero perder 5 quilos em 6 meses. E aí essa é a minha meta grande, né? Minha meta ousada. Eu vou fazer o quê? Então, eu posso, que fica melhor dentro da minha realidade, eu emagrecer 500 gramas por semana. Ok. É fácil realizar. E aí eu vou, né? É uma meta menor. E aí vai dar o que pra mim isso? Vai dar 2 quilos por mês. Então, para isso eu preciso fazer o quê? Tantos exercícios por semana. Eu preciso fazer tantas alimentações balanceadas. E aí a gente vai criando metas menores. Porque fica muito mais fácil de ser executada. Pra gente, então, atingir aquela grande meta, né? Nossa. E aí seria levar isso pro lado profissional. Eu quero ter meu consultório, né? Sei lá, quero ter meu consultório no Leblon, né? Um exemplo. O que você precisa, então, subnichar? Então, eu preciso me especializar, preciso fazer, né, tal curso, preciso juntar tanto de dinheiro no caixa. E aí você vai fazendo metas menores até você conseguir realizar aquele seu grande objetivo. Mas sonhar sem metas não é executar. Realmente, você precisa executar e não apenas sonhar, tá? Então, se você eu quero faturar 30 mil por mês. Essa é a sua meta maior, ok? Para você faturar 30 mil por mês, quanto você tem que faturar por semana? E aí, quanto você tem que faturar por dia, ok? E assim a gente vai construindo, então, as nossas metas
que vão nos levar ao nosso grande sonho, tá? A outra estratégia é ter disciplina. As empresárias de sucesso, as mulheres de sucesso, elas têm disciplina, isso é inegociável, tá? Por quê? Porque a gente precisa ter disciplina, porque a disciplina nos leva a fazer coisas mesmo sem vontade. Então, quando você tem disciplina, você vai fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eu faço o que eu preciso ser feito. Nem sempre estar aqui fazendo live eu gostaria de fazer. Mas é preciso, eu preciso estar aqui ensinando outros profissionais. Essa é a minha missão, tá? E também no empreendedorismo, o que acontece? Existem os altos e baixos. E você tem que estar preparada para gerenciar as emoções nesse momento. E a disciplina te ajuda nisso. Porque vão ter meses muito maravilhosos, mas vão ter meses que vão ser muito desafiadores. E se você não estiver preparada emocionalmente para isso, tá, não só emocionalmente, mas também financeiramente, né? Sua gestão não estiver ali toda alinhada, você vai quebrar. Você vai ter ali um conflito, vários desafios, vários obstáculos. Mas a disciplina te ajuda a passar por esses momentos desafiadores, tá? Além da organização, porque a disciplina traz consigo a organização. Porque quando você tem disciplina, você é muito mais organizado. Então, o seu financeiro vai estar organizado, a sua gestão vai estar organizada, a sua precificação está ali toda organizada. Então, você está preparada para passar por esses momentos desafiadores. Porque você tem disciplina e, consequentemente, você tem organização. Outra coisa que vem junto é a persistência. Não existe empresária de sucesso que não é persistente, porque não existe o plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Então você vai fazer tudo para que o seu plano A dê certo. Isso se chama persistência. Você vai fazer até ganhar. É assim que o atleta ganha a medalha olímpica. Ele vai lá treinar até ele ganhar o ouro. E assim vai acontecer com você. Não, o seu plano B é fazer seu plano A dar certo. Isso você tem que ter a persistência de todos os dias fazer tudo que vai te levar ao seu plano A dar certo. Ok? E aí os três principais, não é só três, né? Os principais comportamentos necessários para uma empreendedora de sucesso, tá? Como eu falei, o primeiro de todos é a persistência, é resiliência. Você tem que persistir naquele seu grande objetivo, persistir na sua meta e ser resiliente para entender esses momentos desafiadores que vão surgir, faz parte do processo, tá? Não se engane que empreender é só maravilhas, que é só coisa boa, que vai ser tudo maravilhoso, que você vai faturar e tá tudo lindo, e não é, tá? Empreender tem momentos de desafio, tem momentos desafiadores, mas a sua resiliência, a sua disciplina vai te fazer passar por esses momentos com maior facilidade, ok? Você precisa ser proativa. Não existe também uma empresária de sucesso, uma empreendedora de sucesso, procrastinadora. Você precisa trabalhar a sua procrastinação. Então, se é uma pessoa que tem tendência a procrastinar, fica sempre deixando pro amanhã o que precisa ser feito hoje, sempre arrumando uma desculpa, sempre arrumando coisas mais importantes para fazer do que realmente é importante, você precisa também trabalhar esse seu lado. Porque não existe procrastinação. Você precisa ser proativa, você precisa fazer e buscar, ir atrás, estar disposta a fazer dar certo, tá? Precisa também calcular riscos. Como eu falei, quando eu tomei a decisão lá bem difícil, que eu fui corajosa, que eu exonerei do meu emprego público, eu avaliei muitos riscos, eu avaliei todos os riscos que eu estava correndo. Mas eu estava disposta a correr esses riscos. Mas eu sabia os riscos. Então você precisa avaliar todos os riscos que vão estar ali no seu negócio. Seus concorrentes, os seus clientes, seus fornecedores, suas metas, se suas metas são muito altas, se seus custos são muito altos. Tudo isso precisa ser avaliado. Você precisa saber gerenciar e avaliar os riscos, tá? O comprometimento, o seu comprometimento também com o seu negócio, com seus planos, com as suas metas, tem que ser muito, muito firme.
E eu vejo que as pessoas, elas começam assim com todo o gás, eu quero muito, e vão diminuindo esse ritmo no meio do caminho. Só que esse ritmo, ele não tem que diminuir, pelo contrário, ele tem que aumentar ao longo do caminho. É igual o maratonista, ele vai lá, corre, começa a correr, tá? Você vê que no final, quando ele tá chegando na linha de, né, perto da linha de chegada, ele intensifica, ele corre muito mais, o nadador é igual. Então o ritmo ele não tem que diminuir ao longo do caminho, pelo contrário, ele tem que aumentar o ritmo, né? Então você tem que estar muito comprometida em fazer dar certo, comprometida com seus planos, comprometida com as suas metas. Só assim, gente, dá certo. Não tem outro caminho, não tem, não existe milagre. Existe muito trabalho, muita dedicação, tá? Então o comprometimento ele tem que ser full time. Eu sou comprometida com o meu trabalho 24 horas do meu dia. Se eu tiver que deixar, por exemplo, um domingo, porque vocês não têm mais vários, domingo passado mesmo, eu estava 10 horas da noite de um domingo trabalhando, porque eu tinha aula para entregar, eu tinha um outro projeto que eu tô tocando. Por quê? Porque eu tenho comprometimento com o meu negócio. É diferente de quando eu trabalhava para uma outra pessoa, quando eu trabalhava no hospital, que eu precisava ali estar trabalhando, mas eu estava trabalhando para outra pessoa. Hoje, o meu comprometimento é com os meus sonhos, com os meus objetivos, com o meu negócio. Então, eu trabalho sábado, domingo, feriado, enfim. Eu tô ali trabalhando, eu vou para casa, 10 horas da noite, tô trabalhando, meia-noite eu tô montando aula nos meus outros projetos, porque é o meu negócio. Eu trabalho para mim, para os meus objetivos, para os meus sonhos. Faz toda a diferença. Então, eu preciso estar comprometida 100%, 1000%, tá? Eficiência e qualidade. Você precisa ser eficiente no seu atendimento, na sua gestão, né, no seu como empresária, e você precisa também ter qualidade. O seu serviço tem que ser de excelência, porque não adianta também você ter todos esses conhecimentos, ser uma empresária, né, todas as habilidades necessárias, mas você não prestar um serviço de excelência. Você não fideliza, você não tem cliente, o cliente não vai te indicar. Então também tem que trabalhar essa questão de qualidade, eficiência. A gente trabalha muito isso, né? Sobre como fidelizar, como conquistar clientes, como captar clientes, tá? Defina as metas, né? As suas metas elas têm que ser definidas. Eu gosto de definir as metas semestrais, mensais e semanais. E a gente vai definindo as metas e vai realizando ali. Eu tenho a meta maior e a gente vai inchando as metas menores, ok? Mas tem que ter meta. Empresário tem meta. Qual é a sua meta de faturamento mensal? Qual é a sua meta de faturamento semanal? Qual é a sua meta de faturamento diário? Tem que ter metas. Qual é a sua meta de clientes? Qual é a sua meta de procedimentos? Qual é a sua meta anual? O que você espera desse ano? Você tem que ter metas. Senão a gente se perde no meio do caminho, porque o mundo é um mundo de infinitas possibilidades. Vamos combinar. Ainda mais hoje, que a gente pensa muito rápido, é tudo muito dinâmico. Às vezes a gente está aqui pensando em outra coisa, ouvindo outra coisa e lendo outra coisa. Então, se você não tiver um foco muito, né, muito focado no que realmente você quer, você se perde nesse mundo de infinitas possibilidades. Eu vejo isso, eu vejo as alunas chegando aqui e vem fazer um curso de preenchimento, e aí começa a falar, e daqui a pouco ela começa a falar de micropigmentação, e ela começa a falar de preenchimento corporal, e ela começa a falar Então, ela se perde no meio de infinitas possibilidades. Nem ela sabe o que realmente ela quer. Então, por isso, quando a gente tem essa clareza nos objetivos, que a gente cria metas, fica muito mais fácil de a gente ter resultados do que quando a gente não sabe o que a gente quer, tá? E aí a gente vai o quê? Planejar. Depois que a gente faz as metas, a gente vai planejar como que essas metas vão ser executadas, como a gente vai chegar nesses determinados resultados. Tem que ter um planejamento. A minha meta é faturar 30 mil por mês, qual é o meu planejamento mensal para que isso aconteça? Eu tenho que ter um planejamento. Qual ação eu vou fazer para captação de cliente? Onde eu vou fazer essa ação? Quantos pacientes eu preciso ter para atingir essa meta? Então tudo é planejado para que isso aconteça, para a gente ir atrás dos nossos objetivos, das nossas metas batidas, tá? Outro ponto importante é a autoconfiança. Para você empreender, você precisa trabalhar a sua autoconfiança, tá? Isso vai muito em conjunto do nosso autoconhecimento. A gente precisa saber quem realmente a gente é,
tá? E aí a gente precisa ser autoconfiante, acreditar na nossa capacidade, acreditar que nós somos capazes sim de sermos empresárias de sucesso, somos capazes sim de fazer uma gestão efetiva, eu sou capaz de ter lucros significativos, eu sou capaz de liderar pessoas, eu sou capaz de ser uma empresária de sucesso. Eu confio em mim, eu trabalhei minha autoconfiança, tá? Então eu preciso ter a minha autoconfiança muito ajustada. Então, se você quer viver de estética, você quer realmente ter resultados diferentes, você precisa trabalhar essa autoconfiança, tá? E vai muito ali junto com o autoconhecimento, tá? Porque você também vai influenciar pessoas. E você só influencia uma outra pessoa quando você é autoconfiante, quando você acredita no que você tá falando. Aí você consegue influenciar outras pessoas. E a venda é sobre influenciar. Para você vender, você precisa trabalhar a sua autoconfiança. Porque o outro só vai comprar se você acreditar que é possível sim você vender. Entende? Você só vai conseguir vender o seu serviço se você acreditar que você é capaz de fazer isso. Porque se você em algum momento passar insegurança, o paciente não compra. Você pode estar aqui falando, né, discursando sobre o procedimento, mas no fundo você está muito insegura, você está com medo, você acha que você não é capaz. E aí o outro, ele automaticamente sente a sua energia, a sua falta de confiança e não compra o seu serviço. Então como que você vai vender algo se nem você acredita em você mesma? Então a autoconfiança vem primeiro de tudo, para assim você conseguir vender os seus serviços, influenciar pessoas, influenciar o seu paciente, influenciar seus funcionários, influenciar nas redes sociais. Você precisa acreditar em você, então você precisa trabalhar essa sua autoconfiança, ok? E aí, não é para se desesperar, é muita coisa, é muita informação, mas como eu falei, tudo isso é desenvolvido. Algumas pessoas têm habilidades que já vem, né, intrínseca ali do seu desenvolvimento, e outras pessoas não, precisam então desenvolvê-las e tá tudo bem. Existem treinamentos, existem técnicas que a gente faz pra gente desenvolver essas habilidades. Por exemplo, para desenvolver nossa autoconfiança, pra gente desenvolver a nossa oratória. Existe habilidade pra gente parar de procrastinar, técnicas, né, pra gente parar de procrastinar. Existem técnicas pra gente conseguir ser uma líder. Existe técnica pra gente trabalhar nossa eficiência e nossa qualidade. Tudo isso é desenvolvido, não precisa ficar desesperada. Ah, então não tenho nada disso, então empreender não é pra mim. Não, claro que é pra você. Você não nasceu sabendo tudo. E agora, a partir desse momento, você vai aprender a desenvolver essas habilidades necessárias para então você viver de estética, para então você ter sucessos extraordinários e realmente mudar de vida e realizar os seus grandes sonhos, ok? Mas assim, foi uma pincelada, não tem como eu aprofundar muito, né? Porque é muita coisa, é muita informação para apenas 30, 40 minutos de aula numa live. Mas eu pincelei para vocês pelo menos terem já noção de tudo que está, né, vem com a mentalidade empreendedora, que é algo que a gente precisa trabalhar, precisa dominar se a gente quer realmente começar a viver de estética, tá? Espero ter ajudado vocês, meninas. Tem dúvida? Alguém tem dúvida? Falaram aqui, né, que tem dúvida em captar pacientes. Mas isso a gente trabalha bastante. Suelen vai ter uma aula só sobre isso, tá? Fica ligada que vai ter uma aula só sobre como fazer a captação de clientes, tá? Nessa maratona de viver de estética. Tá, Su? E se vocês tiverem dúvida, quiserem alguma ajuda, é só vocês deixarem aqui no direct, me chamarem, que eu sempre respondo vocês com todo carinho, tá? Obrigada, Tati. Olha, então isso foi só aquecimento, é só o esquenta da maratona Viver de Estética, que vai acontecer no dia 18, 20 e 22 de março. Vocês já se inscreveram? O link tá aqui na minha bio, tá? Lá vão ser 3 dias de aula. A aula vai ser mais extensa, né? Vai ser mais horas de aula. Não vai ser aqui, vai ser no YouTube, onde eu vou conseguir dar uma aula bem robusta para vocês. Então, sobre como realmente viver de estética. Então, se você é profissional da saúde, está migrando para a área estética, né?
como eu fiz, eu era enfermeira, larguei os plantões e vivo 100% do meu consultório estético, ou se você já é da estética, mas você quer ali mudar os seus resultados, não está satisfeito com os seus resultados, você quer ir para um próximo nível na sua carreira, é para você essa maratona Viver de Estética. Lá, então, vão ter 3 aulas incríveis sobre quase tudo que você precisa saber para viver realmente de estética, tá? Façam sua inscrição, espero vocês lá, tá bom? Espero vocês na próxima aula.